Prezados irmãos, prezadas irmãs, neste tempo do Natal, Jesus vai se manifestando aos poucos a diferentes pessoas. A primeira manifestação de Jesus foi a João Batista, através da presença da sua mãe. E a Sagrada Escritura diz que quando Maria, com o menino no ventre, visitou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e o menino saltava de alegria no ventre. Jesus continua se manifestando e se manifestou no seu nascimento, quando pastores, homens da fazenda, viram e adoraram Jesus. Jesus continua se manifestando e no evangelho de hoje ele aparece a alguns pagãos, alguns reis. Nós chamamos de reis magos, na verdade eram pessoas que trabalhavam com astrologia, pessoas que viam os astros, pagãos, pessoas que não acreditavam em Deus, não conheciam Deus, não conheciam o judaísmo. Esses homens, esses reis vieram para adorar Jesus. Mas o que o evangelho de hoje, o que esse texto pode nos ensinar? O Padre convida que vocês acompanhem o Padre nesta reflexão, através da análise que nós faremos dos diferentes personagens do Evangelho. Nós temos aqui alguns personagens, vamos olhar para cada um dos personagens, ou os personagens principais, e vamos ver aquilo que eles vão nos ensinar, que nós devemos fazer e que nós não devemos fazer. E aí no final da homilia, você vai ser convidado a escolher um desses personagens e levar para a sua semana para você refletir sobre ele. Comecemos por Herodes. Herodes era o rei de Israel, o rei dos judeus. Pessoa poderosa, pessoa famosa, pessoa reconhecida. De repente chegou em Jerusalém alguns magos vindo do Oriente dizendo que queriam adorar o rei dos judeus. Herodes pensava que eles queriam adorar a ele, porque ele se achava o rei dos judeus. E de repente a conversa começou a se espalhar. Os magos estão aqui, vieram adorar um menino. Veja, tem pessoas, e as pessoas quando elas são más, elas não deixam de ser inteligentes. Normalmente as pessoas que são más, elas são muito inteligentes, mas elas usam a inteligência para o mal. Olha a cabeça de Herodes. Então eles vieram para adorar o menino, eles vieram para adorar o rei. Peça para esses magos virem conversar comigo. Que bom que estão em Jerusalém, sente aqui, o que vocês estão fazendo? Viemos adorar o menino, viemos adorar o rei. E lá no coração, veja o coração de uma pessoa invejosa, veja o coração de uma pessoa ciumenta, veja o coração de uma pessoa que está apegada a poder, títulos, honras humanas. Então vocês estão procurando o menino? Olha a cabeça, chame os maiores líderes dos judeus que eu quero falar com eles. De repente vieram os escribas, os sacerdotes. E aí Herodes perguntou, olha, eu ouvi falar que nasceu um menino. É verdade que nasceu um menino que vai ser o Salvador, que vai ser o rei dos judeus? E aí os judeus disseram, sim, nasceu, e nasceu em Belém. Olha a maldade da pessoa. Se fosse uma pessoa boa, nasceu, louvado seja Deus, eu vou lá adorá-lo. Não, chama os magos novamente. E aí os magos voltaram. Olha a cabeça maldosa, olha como que a pessoa má é inteligente, não sábia, inteligente. Olha, de fato nasceu mesmo, nasceu em Belém. Eu envio vocês a Belém para ver o menino, para encontrar com o menino e anote todas as informações. Quando ele nasceu, como ele é, onde ele está. E depois vocês voltem e contem tudo para mim. Veja a cabeça. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não estamos livres de nos tornar Herodes. O que vale nessa vida não é título,
Uma pessoa que se apega a título, ela vai sofrer. Ah, eu sou o médico. Ah, eu sou o jornalista. Ah, eu sou o professor. Ah, eu sou o cônsul. Ah, eu sou o chefe disso. Você não vai ser para sempre. Conversava com o seminarista Adriano, dizia para ele antes da missa: trata o Adriano como um irmão mais novo. Eu dizia: Adriano, se você não rezar, você como padre e eu, nós vamos nos tornar funcionários da igreja. E aí ele dizia para mim: é, padre, aí o sacerdócio se torna uma carreira, né? E eu disse: é. Imagina, deixar de ter mulher, deixar de ter filhos, deixar de ter uma profissão, deixar de ter o dinheiro próprio, deixar pai e mãe, para virar um padre carreirista, para virar um padre artista. É muita parvoíce, é muita pobreza. Queridos irmãos e queridas irmãs, a força do cristão está no amor. É isso. A força do cristão, o título do cristão, a grandiosidade do cristão está na sua capacidade de amar. A nossa vida ela vai ganhando sentido, a nossa vida ela vai ficando bela, a nossa vida ela vai ganhando dignidade e realeza, à medida que a nossa vida vai se tornando relevante e importante para as pessoas. Quanto mais relevante nós somos para as pessoas, mais relevante a nossa vida se torna. Quanto mais nós fazemos sentido para a vida de alguém, mais a nossa vida tem sentido. Acredite no que o padre vai dizer: a vida humana só tem valor se for para amar e para servir. Título é ilusão. Sempre você vai encontrar alguém que é melhor do que você naquilo que você faz de melhor. Sempre vai ter alguém que é melhor. Jogador de futebol, Portugal teve o melhor jogador do mundo, grande jogador. Já está com 36, 37 anos. É fim de carreira. Já é fim de carreira. Não dá mais resultado. Já é fim de carreira. Daqui 2, 3 anos, o que ele vai fazer da vida dele? Não vai ser o melhor em tudo. Então é isso. Não guarde no seu coração esses sentimentos humanos que diminuem o ser humano na sua grandiosidade. Por amor de Deus, nada de ciúmes, nada de inveja, nada de ficar comparando, nada de ficar achando o outro melhor do que você, ou se achar melhor do que o outro. Não tenha, estou dizendo para mim, não tenha um coração de Herodes. As pessoas más, elas são muito inteligentes. As pessoas más, elas são muito capazes. Muitas vezes usamos o título maquiavélicas. Então não tenha um coração de Herodes. Esse é o primeiro personagem. Segundo personagem, os judeus. Herodes chamou os judeus e perguntou: olha, onde vai nascer o rei de vocês? Ah, vai nascer em Belém. Ele nasceu. A pergunta que eu gostaria de dizer aos judeus, ou gostaria de fazer aos judeus é: se eles sabiam onde o menino nasceria, se eles sabiam que o menino era o Salvador, por que eles também não foram adorá-lo? Veja a atitude dos judeus. Eles sabiam, eles ensinaram e não fizeram. A cada um de nós que somos católicos, também existe um perigo e nós devemos cuidar para não nos transformarmos, não nos tornarmos como estes judeus. Sabe a verdade, mas não faz a verdade. Conhece o que é certo, mas não aplica o que é certo. Querido irmão, querida irmã, essa palavra é muito pesada, mas é uma palavra que está no Evangelho. Nós não podemos ser hipócritas. E essa é uma luta contínua. É uma luta contínua. Nós precisamos pedir essa graça a Deus. Não é fruto só de esforço e inteligência humana. A graça de conhecer, fazer. A graça de saber e aplicar na nossa vida. Terceiro personagem.
Maria, Nossa Senhora. Quando os magos chegaram, eles entraram na casa e encontraram a mãe junto com o menino e adoraram o menino. Todos os textos da Sagrada Escritura onde Jesus se manifesta até os 12 anos, Nossa Senhora está lá. Visitou Isabel, Nossa Senhora estava lá. Os pastores que foram encontrar com o menino, Nossa Senhora estava lá. Os magos que encontraram Jesus hoje, Nossa Senhora estava lá. Quando Jesus foi apresentado ao templo para a circuncisão com 8 dias de idade, que aquele velho, aquele idoso Simeão foi encontrar-se com Jesus, Nossa Senhora estava lá. Existe uma tendência no cristianismo de algumas pessoas quererem descartar Nossa Senhora. Ah, eu amo Jesus, mas Nossa Senhora não. Que loucura, não existe, não dá. Não dá para excluir Nossa Senhora da história da salvação. Não existe filho sem mãe. Não existe história da salvação sem o sim de Maria. Estar próximo de Nossa Senhora. E aqui entra algo muito bonito que nós também devemos trazer para a nossa vida. Nossa Senhora era uma mulher, como São José, que fazia muito e falava pouco. Lição para o seu ano, o padre fala com todo carinho: discrição. Faça as coisas com sabedoria. E o que eu vou dizer também com muita honestidade, querendo o seu bem. A exemplo de Herodes, aqui não é indireta para ninguém não, em qualquer lugar do mundo tem isso que o padre vai dizer. A exemplo de Herodes, no mundo existem pessoas invejosas. Existem pessoas que não querem o seu bem. Existem pessoas que querem te prejudicar. Por isso, seja discreto. Não precisa ficar falando muito não. Não precisa ficar contando muito não. Não precisa ficar falando muito das coisas que dão certo na sua vida não. Eu estou dizendo para mim, quem deve nos elogiar não é a gente mesmo. Quem deve nos elogiar ou é o outro, os outros, ou Deus. Discrição, sabedoria, veja, fale pouco, não fique se intrometendo muito na vida dos outros, ame e ajude. Nossa Senhora, silenciosa. Alguém consegue imaginar? A resposta é não. Mas eu pergunto, alguém consegue imaginar Nossa Senhora com um menino? Aqui, ó, meu filho, Salvador, aqui, veja, adora, veio da minha barriga, é meu, ó, nasceu da minha barriga, o anjo apareceu, foi para mim, ó, foi muito bonita a aparição do anjo. Dá para imaginar Nossa Senhora assim? Não, quietinha, discreta, na dela. A nossa glória e a nossa honra precisa vir de Deus. Discrição. Um ano manso e calmo como a pomba, esperto, astuto, inteligente como uma serpente. É isso, atento, mas ao mesmo tempo manso e simples. Agora vamos para o personagem, os personagens principais do Evangelho. Claro, o essencial, o principal é Jesus, mas aquele que o Evangelho fala mais. Vamos falar dos Reis Magos. Uma breve palavra sobre os Reis Magos. Eu penso que os Reis Magos têm 5 lições para nos ensinar, 5 lições que nós devemos aprender e trazer para a nossa vida. Primeira lição dos Reis Magos: procuraram Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós devemos procurar a Deus. Nós devemos perguntar assim a nós mesmos: como que eu posso encontrar a Deus? Como que eu posso estar mais próximo de Deus? Como eu posso dialogar mais com Deus? Como eu posso conhecer mais a Deus? E veja, aqui a gente vai para a segunda palavra: perseverança. Veja, nós temos a Bíblia, nós temos o padre, nós temos a missa, nós temos a Sé Catedral, nós temos o terço, nós temos vídeos na internet, nós temos pregação,
nós temos o altar. Eles tinham uma estrela. Tinha nada, tinha uma estrela, imagina. Tinham uma estrela. E aí de repente eles chegaram em Jerusalém, não era lá. Aí falaram, ó, não é aqui não, é em Belém. Podia falar assim, ó, não deu certo, a gente volta para casa. Ah, Deus não quer, se Deus quisesse a gente já tinha encontrado. Não, não é em Jerusalém, vamos para onde é. E aí continuaram seguindo a estrela e foram. Não desista daquilo que é importante na sua vida. Não desista de rezar. Não seja um católico superficial, frágil, inconstante. Decisão. Santa Teresa dizia, é justo que custe muito aquilo que valha muito. Então, perseverança, perseverança. Não é padre, não é bispo, não é papa, não é leigo, não é pai, não é mãe. É por Jesus. Diga assim, da igreja eu não saio. Deixar de rezar o meu terço eu não deixo. Missa de domingo eu não abro mão. Perseverança. Terceiro, adoraram. Existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos, testemunhas de Jeová, por exemplo, para dar nomes concretos, que dizem que Jesus não é Deus. Veja, os reis magos adoraram Jesus. A gente adora é só Deus, Jesus é Deus. Nós devemos adorar a Deus. Adorar a Deus, outra lição que nós aprendemos, adorar a Deus, servir a Deus. Quarta lição, presentes. Dar presente para Deus. Eles deram presentes. Quais foram os presentes que eles deram? Ouro, incenso, mirra. O que significa o ouro? Aquilo que é dado para o rei. O que significa o incenso? Aquilo que é dado para Deus. O que significa a mirra? Dizer para Nossa Senhora e para José que aquele menino era Deus, era rei, mas que ele iria sofrer. O que significa nos dias de hoje, o ouro? O ouro significa a nossa liberdade, significa o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é ouro. Você pode fazer, eu posso fazer aquilo que eu quero da minha vida. Nós podemos andar errados. Então você vai dizer assim a Deus, eu posso fazer o que eu quero, mas eu vou fazer o que é certo. Ouro a Deus. O que significa um incenso? Incenso significa liberdade. Nós temos liberdade. Então eu vou dizer, eu tenho liberdade, eu tenho 24 horas por dia. Eu vou gastar momentos do meu dia, da minha vida com Deus. Ofereço a minha liberdade a Ele. Por fim, mirra. Papa Bento XVI, certa vez, ele disse, a maturidade do cristianismo é transformar sofrimentos em louvores a Deus. No momento que o sofrimento chegar, no momento que a dúvida chegar, no momento que a dor chegar, louve a Deus e diga assim, Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou lamuriar, eu não vou ficar blasfemando, eu vou acreditar e eu vou adorá-lo. E a lição do que nós não devemos fazer, a exemplo de Herodes, do que nós não devemos fazer, a exemplo dos judeus, daquilo que nós devemos fazer, a exemplo de Maria, e a exemplo dos reis magos, nos ajude a transformarmos o nosso coração e termos o melhor ano da nossa vida.